Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá, amigos do curso Elétrica e CIA, aqui é o seu amigo Alex Lima. Vamos iniciar então o quadro do Jabá, o quadro de fim de semana. Nós vamos continuar o assunto de inversor monofásico ligado na rede trifásica. Na aula hoje eu vou mostrar para vocês um exemplo mais prático aí no desenho que vocês estão vendo, para não ficar apenas no meu comentário, tá? Só que hoje nós vamos falar sobre microinversor, tá aqui no meu desenho, microinversor monofásico ligado na rede trifásica. Nós vamos ver aqui qual o procedimento, vamos fazer alguns comentários e um exemplo aí mais prático aí, mostrando como que funciona. Bem, nós temos aqui, olha, já simbolizando nesse desenho a rede elétrica lá, olha, o poste com transformador e o fornecimento das três fases aqui, olha, RST, fase 1, 2 e 3 e o neutro, tá? Então, numa rede trifásica, você vai ter a fase 1T, fase 2S, fase 3R, RST. E tem sempre o neutro, tá? Aqui no exemplo, nós estamos usando aqui uma rede trifásica 220 volts, tá? E aí vai entrar algumas questões, como por exemplo, para você fazer essa ligação, nós vamos ter que saber qual é o tipo de rede, se é trifásica 220 ou 380, porque nós temos que comprar o inversor de acordo com essa configuração da rede elétrica, tá? Diferente do inversor central, o inversor central, na maioria dos casos, ele é monofásico 220, que funciona com a rede elétrica 220 fase em fase ou 220 fase em neutro. O microinversor, não. Existe o microinversor 220 volts para rede 220 entre fase e neutro, e existe microinversor para rede 220 fase com fase, tá? Então vamos imaginar que aqui é uma rede trifásica 220. Automaticamente, numa rede trifásica 220, eu tenho na primeira fase, na primeira fase com a segunda fase, eu tenho 220. Ou a terceira fase com a segunda fase, também tenho 220. Ou a terceira fase com a primeira fase, eu também tenho 220. Se eu pegar qualquer uma das três fases e interligar com o neutro, eu tenho 127. Vamos imaginar que o meu inversor é o inversor monofásico 127 volts. Esse inversor aqui é o inversor para ser ligado numa rede 127. Eu tenho as três fases, né? Então eu vou pegar o primeiro fio neutro e ligar automaticamente no neutro aqui do meu microinversor, tá? E eu vou pegar então uma das fases e ligar na fase do microinversor. Dessa forma aqui é que eu devo ligar. E o terceiro fio, que geralmente pode vir aqui também, você liga no terra, tá? Se não tiver um terceiro fio, você vai ter que geralmente fazer essa ligação no chassi. Aí você vai ligar no barramento terra. Legal? Ou um ou outro. Geralmente tá aí um outro terceiro fio aqui. E aí você liga lá no barramento do terra aí da instalação. Beleza, gente? Então, se o inversor for um inversor monofásico 127 volts e você tem uma rede trifásica, você vai escolher qualquer uma das três fases, qualquer uma, e vai interligar com neutro. Automaticamente eu tenho 127 volts que vai
rodar o meu inversor, vai fazer o inversor ser reconhecido pela rede. Agora, se o inversor, o microinversor, for o microinversor 220 fase, ou seja, ele só roda se você tiver duas fases, 220 entre duas fases. Então nós vamos escolher duas fases qualquer, vamos botar a fase 1, né, para interligar, e vamos usar a fase 2 e ligar na fase 2 do microinversor. E aí vai ter automaticamente também um terceiro fio para você ligar no aterramento. Nesse caso, não se usa o neutro, tá? Eu poderia ligar a fase 3 com a fase 2? Poderia, o microinversor iria funcionar perfeitamente dessa forma aí. Fase 3 com a fase 2 nas duas fases do microinversor, porque esse microinversor ele funciona 220 entre fases. Pode acontecer da rede elétrica não ser um trifásico 220, e aí é um trifásico 380. Nesse caso, cada para você alcançar os 220, você só vai ter que pegar uma das fases, certo? Uma das fases com o neutro. Por quê? Porque os 220, nesse caso, é entre fase e neutro. Nesse caso, não seria uma rede 220, seria 380 ou 440, tá? Isso depende de cada região. Então, nesse caso, onde o 220 é entre fase e neutro, você vai escolher uma das fases para interligar. Poderia ser qualquer uma dessas fases com neutro. Sim, eu pegaria o neutro, tá? Ligaria no neutro do microinversor, é identificado por cores. E eu poderia pegar qualquer uma dessas três fases, vamos botar a fase número 2, e ligaria o inversor tranquilamente. Então eu teria 220 entre fase e neutro, sem problema nenhum. E se eu quisesse pegar a terceira fase? Também ele iria funcionar da mesma forma, ou se eu quisesse pegar a primeira fase da mesma forma. Então, olha só, para você fazer essa instalação, o ideal, se você tem aí uma rede trifásica, é porque você tem um consumo numa determinada potência. Então, quando você tem um consumo numa determinada potência específica, a companhia elétrica te entrega as três fases. Então, quando você for projetar, você vai pegar então no projeto e contratar um microinversor, comprar um microinversor trifásico. Por quê? O trifásico você iria ligar a primeira fase na primeira fase, a segunda fase na segunda fase e a terceira fase na terceira fase. E ia vir mais um cabo, que era um cabo do neutro, e você iria ligar o neutro. O inversor trifásico, ele vem com 5 cabos, tá? Ele vem com 5 cabos. Então você tem o cabo da primeira fase, o cabo da segunda fase, o cabo da terceira fase, o cabo do neutro e o cabo do aterramento. Legal? O ideal é você fazer um projeto onde, se você tem trifásico, você vai colocar o inversor trifásico. Geralmente os inversores trifásicos são inversores de 1K, de 1000 watts. Porque você provavelmente tem uma potência maior e aí um projeto maior também com inversores mais potentes trifásico. Esse seria o mais recomendado. Mas caso você tenha um microinversor monofásico, da maneira que eu expliquei para vocês, que eu expliquei aí, vocês conseguem também interligar aí. Beleza, gente? Olha, quer aprender mais sobre microinversor? Vou deixar o link na descrição. Venha fazer o nosso curso. Nosso curso tem um módulo inteiro que ensina não só esses detalhes aí, como ensina tudo aí sobre microinversor. Legal? Então até a próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau, gente.